E a Rio Doce, decorações na rua Passo Fundo, no bairro Caravelas, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Cabo Delfino Júnior. Ele que é policial militar da Polícia Rodoviária Estadual. E deparou com a situação imediatamente, como policial militar, como agente de segurança pública, não se hesitou em tomar as medidas cabíveis. Cabo Delfino, boa tarde. Ô Jota, boa tarde. Os fatos se deram de uma forma muito triste mesmo, né? Uma ocorrência atípica, né, do policiamento rodoviário. Não é comum nós depararmos com esse tipo de fato todos os dias, mas como você disse, né, diante da situação de um crime evidente, nós tivemos que atuar, né, e fazer a prisão do condutor de um veículo que foi flagrado dentro desse veículo cometendo um ato sexual com uma mulher, uma menina, que é totalmente incapaz. Ela tem as deficiências mentais dela e ela não consegue discernir o que é certo, o que é errado, né? Tem laudo médico e esse cidadão, aproveitando dessa fragilidade dessa moça, acabou abusando sexualmente dela e nós tivemos êxito em efetuar a prisão dele nessa tarde. E um detalhe, né? A moça, ela olhando no primeiro momento, a primeira impressão que se tem é que é uma moça formada, um corpo definido, mas vai conversar, vê que realmente é uma pessoa com uma situação psicológica muito infantil ainda. É verdade. Ela, na verdade, a idade mental dela é de uma criança, né? Apesar que ela tem o corpo como se fosse de uma mulher, mas a idade mental de criança. E o cidadão conhecia isso. Ele já conhecia ela desde o mês de março. Então ele sabia das dificuldades dela, das limitações mentais dela e mesmo assim se aproveitou da situação dessa menina para satisfazer, né, os seus desejos sexuais. Agora, Cabo Delfino, e inclusive é aquele negócio, né? A importância do policial militar com tirocínio apurado e atento a todos os movimentos. O senhor passava e visualizou dentro do veículo esse cidadão já praticando, primeiro momento, se masturbando, de acordo com as informações. Depois, ele cometendo o sexo propriamente dito com a garota. É isso mesmo. Foi durante um deslocamento, né, que nós observamos a situação. De dia já, por volta de 7h30 da manhã, várias pessoas na rua, alunos indo para a escola, mulheres caminhando, e esse cidadão, né, com essa fraqueza mental, praticando um ato desse dentro de um veículo, na via pública, e nós tivemos essa sorte, nesse tirocínio, como você falou, de visualizar essa situação, e depois identificar o autor, identificar a vítima, e ter certeza que se tratava de um estupro de vulnerável. Agora, depois de toda a situação já colocada à mesa, a gente percebe que quem tem problema mental não é a garota, né? É o cidadão que se diz um cidadão com as faculdades mentais normais e na realidade a gente vê que a diferença é muito grande. Quem tem um problema é ele, não ela. É, isso mesmo. E agora ele adquiriu realmente um problema, né, muito grande. A justiça vai ser feita, né? Nós temos provas testemunhais, provas materiais que ele consumou o ato, né, com essa criança, né, com essa jovem. Inclusive com testemunho ocular. Verdade, temos testemunhos dos fatos mesmo, que viram o fato, viram acontecendo o ato sexual, né, o abuso. E essa menina, quando nós conversamos com ela, apesar dessa idade mental dela de criança, ela conseguiu nos falar que ela não queria fazer aquilo. Ela não queria, ela sabia que estava errado e o cidadão mesmo assim continuou praticando esse ato sexual com ela. Agora, Jota, ele está nas mãos da justiça, né? A justiça vai ser feita, nós acreditamos que ele vai ser autuado, que ele vai ser conduzido e depois os passos vão seguindo, né? Mas que sirva de exemplo, né, para as famílias, que sirva de exemplo para esses demais cidadãos que cometem esse tipo de fato, né? Que uma hora a casa cai, uma hora a justiça vai ser feita. E um detalhe interessante, né? É bom que se diga que os pais têm que ficar sempre atentos, né, com relação às crianças, às adolescentes, com quem elas convivem, o tipo de comportamento que elas têm quando estão perto das pessoas, o tipo de comportamento que elas têm quando estão fora dessas pessoas. Tudo isso são detalhes importantes para que o pai e o responsável defina qual está sendo a conduta de sua filha na ausência dos pais. É isso mesmo, muito bom você ter ressaltado isso, porque esse tipo de crime ele acontece com pessoas próximas.
Pessoas, às vezes, de confiança da família, né? Onde você nunca imagina que vai acontecer e, às vezes, são esses que praticam esses atos. E este cidadão já é conhecido da polícia? Na verdade, nós não conhecíamos ele, né? Foi um fato, na verdade, uma surpresa para nós. Até então, era um condutor e nós vimos a situação e só atuamos por conta disso. Porque realmente nós presenciamos e vimos o ato sexual acontecendo. E, inclusive o senhor, quando viu e o senhor me relatando, o senhor preferiu nem acreditar no momento e voltou às atenções, parou, observou e depois de alguns segundos avaliando a situação que o senhor tomou a iniciativa. Na verdade essa situação é uma situação que mexe com a gente, né? Porque um ato sexual acontecendo em via pública com uma pessoa que não quer fazer o ato, né? O fato do estupro, ele é um ato que mexe com a gente, né? Nós que temos família, né? Nós nos colocamos no lugar do pai, da mãe, né? Quando tem marido, do marido, então mexe com a gente. Mas, diante da situação, nós não hesitamos, agimos e efetuamos a prisão em flagrante desse cidadão. Eu diria até que não é necessário nem ter casado, né, Cabo Delfino? Eu acho que o ser humano normal, uma situação dessa, ela é deplorável, é uma situação que realmente que a gente tem que colocar para fora mesmo, não pode aceitar de forma alguma. Não pode aceitar, causa repulsa na gente, no cidadão e até entre os criminosos, Jota, esse crime não é aceito. Eles mesmos repudiam esse tipo de crime, né? Tanto é que eles têm que ficar em cela separada dentro das cadeias, né, e das penitenciárias, porque esse crime não é aceito nem mesmo diante dos marginais, né? Aqueles que andam à margem da sociedade. Perfeito. Só para reforçar o nome do cidadão? Marquitiel Souza. Marquitiel Souza Aguiar. Perfeito. Quem mais trabalhou com Cabo Delfino nesta operação? A gente não fica satisfeito de realizar esse tipo de prisão, mas já que aconteceu, nós ficamos satisfeitos sim. Meu companheiro é o cabo Marco Magalhães, né? Fiel companheiro, sempre comigo aí nas ocorrências, proativo, né? Disposto a trabalhar e diligenciando também, com uma inteligência muito grande, fazendo com que a gente perceba as coisas, né, que possam dar errado em alguma ocorrência. Então foi muito bom desenrolar essa ocorrência. Era para nós ter largado o serviço 17 horas, nós vamos chegar em casa bem depois do horário, né? Nossa família está lá esperando, mas eu tenho certeza que aquela família ali está satisfeita com a nossa ação, porque nós tiramos um possível estuprador, né, um possível cidadão infrator da rua nessa tarde. Até porque eu encontrei com o senhor mais cedo, inclusive era por volta de 2 horas da tarde, 2h30, e o senhor me disse o seguinte: nós vamos fazer um empenho agora e eu espero ter êxito nesse empenho. E até agora, né, horas depois, 5, 7 horas depois desse momento que encontramos, a gente percebe que vocês estão trabalhando e com afinco e com felicidades. Isso mesmo, nós já estávamos, né, na captura desse cidadão e nós tínhamos certeza que hoje nós íamos tirar ele de circulação e efetuar a prisão dele. Ok. Cabo Delfino Júnior, dentro do plantão policial, no oferecimento de Divibox, na Rua Siquém, 528, no Cananzinho. José Geraldo Despachantes, DPVAT, Rua Santa Bárbara, número 15, no centro da cidade. Fábrica de sorvete Nevasca, Glicínia 253, no bairro Bom Jardim. Só Capacetes da Avenida Londrina, 800, no Veneza 2. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.